Oi, boa noite. De fato, estamos ao vivo. Já estou vendo os coraçõezinhos subindo, as carinhas simpáticas do pessoal que está se conectando com a gente. Muito bem-vindos, boa noite a todos vocês. Primeiro eu estou vendo a turma do Face, agora também comecei a ver a turma aqui do Instagram. O pessoal está chegando devagarzinho, né? Muito bem-vindos, Carol, Radha Gopali, Tiago Carneiro, Marre Maia, Paulo Bento, Regina Melo, Carol Yadurani, Ananta Vishnu, Paulo Barroca, Padma Lochani, Lio Pinheiro, Valquíria, que está lá em Portugal, a outra Valquíria já vi por aqui, a Débora, que é a Deva, Isvari, Yadurani, Mahashakti, Dibyangi, de Pindamonhangaba. Então, muito bem-vindo todos vocês. Estamos na nossa 100ª, 30ª live só da quarentena, né? Desde que começamos aqui, já estamos 130 lives, 2 diárias. E estamos felizes assim com essa programação. Agradeço aí a participação de todos, porque a presença de vocês definitivamente nos encoraja. E quem está chegando pela primeira vez, muitíssimo bem-vindo. O pessoal está aqui começando a já deixar algumas mensagens, né? Ali o Pinheiro deixou Vedanta sem firula, nota 1000, Maharaj. Porque hoje, conforme tínhamos combinado, quinta-feira é o dia do vídeo novo, né? E a gente tive a ajuda de um discípulo meu, Jayadeva, que é muito bom, e ele manteve aquele padrão que eu fiz, mas melhorou bastante, fez tudo bem feitinho e realmente ficou muito bom, né? Agradeço a ele, deixar esse agradecimento especial aqui a ele. E não sei quem mais assistiu, mas ali o Pinheiro já assistiu. Se mais alguém assistiu e quiser deixar aí sua opinião, sempre é bom, né? É o segundo vídeo ainda, temos muito que melhorar, mas a princípio 1 por semana já está legal, né? Fora 2 lives por dia, né? E fora o curso do Bhagavata, que nós iremos começar no dia 1, e acabei de receber aqui a notícia de Nanda Kumara, que é o diretor da BBT, me dizendo que foi 1 dia e meio só de inscrições e 70 pessoas já se inscreveram. 70 é um número bem interessante. A minha ideia era limitar com 108, 54 mais ou menos, porque não vai ser exatamente assim, né? Mas mais ou menos metade para cada uma das turmas. Então, se você ainda não se inscreveu, tem 2 motivos para fazer isso rápido. Primeiro, porque tem que receber o livro, então quanto mais tempo, né? Amanhã ainda é sexta-feira, ainda é possível enviar os livros, senão pode demorar para chegar. Para quem não tem o Bhagavata, né? E quem já tem o Bhagavata não precisa correr comprar o livro agora, pode comprar depois, mas também seria bom logo comprar, mas já tendo o livro está tranquilo, né? Então tem 2 motivos, um é esse, o outro é que as inscrições estão assim voando. Geralmente depois de uma live, uma série de pessoas vão lá e também se inscreve, e rapidinho pode ser que acabe. Então, por favor, fiquem assim atentos, tá? Porque vai ser muito legal, né? Então agradeço a todo mundo. Se alguém mais assistiu o vídeo de hoje, lá do Vedanta Sem Firula, dá um toque aí pra gente, tá? Se não, também terminando a live, vocês podem entrar lá no YouTube, Vedanta Sem Firula, e olhar lá os vídeos, ok? Então é isso. Depois eu vou ver a turma toda, vou ver com quem a gente está aqui podendo se associar.
e deixa isso mais para o fim, então, né? E vamos na sequência. Hoje nós iremos ler o Sutra número 18, 3 páginas e meia de significado. Vamos ver se a gente consegue terminar. Então, é isso. Depois eu volto para falar com vocês. Então, vamos ao verso 18. Shila Prabhupada aqui, Jai. Atmarati avirodhe neti shandilya. Atma, em relação à super-alma. Rati, prazer. Avirodhena, pela liberdade das obstruções. Iti, assim declara Shandilya. Shandilya. Se eu não me engano, não deu tempo de eu pesquisar, dar um Google, mas esse Shandilya, eu acho que ele é um santo, um pensador sufi, não apenas, não assim, hindu, né, ou do nossa linha, mas a devoção, ela existe em várias linhas, evidentemente, né? Para nós que somos aqui ocidentais, nós temos já uma base muito forte desse caminho de Bhakti Yoga dada por Jesus Cristo, né? Eu estudei um pouco a Bíblia, participei de estudos e desenvolvi uma relação com Cristo e certamente o que ele passa nos seus ensinamentos é algo bem devocional, né? Essa coisa de você se entregar a Deus, esse amor espiritual. Então, muito interessante mesmo. E é interessante, se eu estou certo, né? A citação de Narada Muni aqui de um pensador sufi é muito interessante. Então, vamos ver o que esse pensador, que provavelmente é sufi mesmo, muçulmano, diz. Shandilya declara que Bhakti resulta do indivíduo remover todas as obstruções para obter prazer no Eu Supremo. Esse Eu Supremo aqui, na tradução de cada palavra, é traduzido como super-alma. Isso é muito interessante, né? Essa concepção de que além da alma individual, dentro de todos os corpos existe a presença transcendental da super-alma, que é Param Atma. Atma é a alma. Nós somos Diva Atmas, almas infinitesimais. E Deus é Paramatma, a alma infinita. E pelo fato dele ser infinito, ele está simultaneamente no coração de todo ser vivo, embora a alma individual esteja apenas residindo no seu próprio corpo, no seu próprio coração. Em outras palavras, eu estou dentro desse corpo e não estou dentro dos corpos de vocês e vice-versa. Nos localizamos apenas dentro da jurisdição do atual corpo nosso. Porém, além da alma individual, existe uma segunda alma, que é a super-alma, que ela está dentro do meu coração e dentro do coração de cada um de vocês, de cada ser vivo. Então é um absurdo quando nós achamos que somos Deus, né? Nós, para atingirmos ou para podermos nos colocar como, assim, com essa posição tão arrogante que seria da nossa parte, né? Que eu sou Deus, nós teríamos que estar em todo átomo, teríamos que ter criado todo esse universo, teríamos que estar mantendo todos esses planetas e vários outros universos e várias coisas que, sem dúvida, é ridículo quando, dentro da especulação filosófica, algumas pessoas chegam a essa conclusão de que eu sou Deus. É uma visão muito, assim, arrogante mesmo, né? Então, aqui essa tradução diz que Bhakti é o resultado do indivíduo conseguir superar, conseguir remover as obstruções no caminho espiritual. E assim ele vai conseguir obter esse prazer, essa conexão com a fonte de prazer, que é a super-alma. Existe um verso muito interessante no capítulo 6 da Bhagavad Gita, que Krishna dá a entender exatamente que, assim, essas obstruções, esses obstáculos, eles existem na nossa mente. No final das contas, eles são apenas uma ilusão que a mente criou, porque Krishna diz que aquele que conquista a sua mente,
ele alcança, ele se conecta com a superalma, com o eu supremo. E para essa pessoa que superou a sua mente, que conquistou, que ultrapassou a sua barreira mental, para ele, prazer e dor, felicidade e tristeza, fama e infâmia, é tudo a mesma coisa, dá no mesmo. Né? Porque materialmente falando, tanto o prazer quanto o sofrimento é má, é ilusão, assim como uma pessoa famosa nesse mundo é uma ilusão a fama dela, as glórias dela são ilusórias. Ou também uma pessoa infame também é outra ilusão. Prabhupada dava o exemplo de uma pessoa que está dormindo e que ela sonha que um tigre enorme está perseguindo ela e durante o sonho ela está sofrendo muito, né? Aquela perseguição do tigre, imagine, ser capturado por um tigre horrível. Mas quando ela acorda, ela vê que não existe tigre nenhum, era só um sonho, uma ilusão, não é? Então, da mesma forma, podemos dizer que uma pessoa pode sonhar que ganhou sozinho na Mega Sena milhões e milhões de reais e quando ela acorda, ela não tem nenhum centavo no bolso do seu pijama, é outra ilusão. Então, o sucesso material, o fracasso material, a felicidade material, a infelicidade material, vitória, derrota, todas essas dualidades existem na mente. A mente cria, ela, inclusive no capítulo 2, quando o guerreiro Arjuna pergunta para Krishna quais são os sintomas de uma pessoa que atingiu uma plataforma de verdadeiro conhecimento transcendental, e o primeiro sintoma que Krishna diz é exatamente isso. Pradyahati yadakaman savaparta manogatam. Manogatam significa isso, que a mente, ela atribui valores para as coisas não têm valores em si, nós que atribuímos valores, né? E devido a esses valores que a mente cria, nós sentimos prazer, desprazer, colocamos pessoas na categoria de amigos ou de inimigos e nos sentimos felizes ou infelizes, mas tudo isso é manogatam, são invenções da mente. Porque nesse mundo, as coisas materiais, falando francamente, elas não são verdadeiramente prazerosas. Os prazeres materiais existem, mas eles podem no máximo atingir o corpo, a mente, os sentidos, mas a alma, que é o eu verdadeiro, não recebe o menor benefício com nenhuma soma de prazer material. Por isso, as pessoas permanecem com a sensação de um vazio, né? Que algo que inclusive parece que é algo que faz parte de nós mesmos, a nossa, diríamos assim, melhor parte sumiu. E a gente não sabe onde nós estamos. A nossa melhor parte, que é uma consciência pura, bem-aventurada, a compreensão espiritual, que produz naturalmente uma paz espiritual, uma autossatisfação. Tudo isso desapareceu, nós perdemos a conexão conosco mesmo. Por isso que no processo do yoga místico, né, do Ashtanga Yoga original de Kapila Deva, são vários passos, né, yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, porque nós precisamos primeiro nos conectar conosco mesmo. E depois, uma vez conectados com o nosso eu verdadeiro, esse eu verdadeiro vai se conectar com Deus. Não adianta a gente querer se conectar com Deus diretamente, tendo como base essa referência desse personagem material, esse ego material, essa cobertura, essa figura que nós agora representamos, ela não tem a menor chance de ter uma conexão verdadeira com Deus. Ela precisa se submeter a um treinamento, uma purificação. Por isso, existem como 2 primeiros passos, yamas e niyamas. Yama significa controlar os sentidos, superar, como esse verso diz aqui, algumas obstruções que impedem essa conexão. E niyama significa fazer, observar certas práticas que vão acelerar e facilitar essa conexão, né? Então, yamas é o autocontrole, coisas que nós temos que deixar de fazer, e niyamas, coisas que nós
precisamos fazer. Isso é realmente yoga, não é? Não é apenas posturas que ajudam, mas não é só isso. Não é só pranayama, que também ajudam. Então, todo o processo é para remover os obstáculos. E antes de mais nada, precisamos conhecer esses obstáculos. Como uma pessoa doente, ela precisa assumir a sua doença, reconhecer a sua doença para que ela possa levar a sério o tratamento dela. Então nós estamos doentes e a nossa doença é a ignorância de nós mesmos. Ignoramos nós mesmos. Essa é a realidade. Estamos numa crise total de identidade. A cada vida assumimos um personagem. Numa vida somos um homem, numa outra uma mulher, outra podemos nos elevar a um planeta superior até atingir o status de um Deus com D minúsculo, né? Ou cair até em condições inferiores, porque isso é possível, segundo a Bhagavad Gita, evoluir para uma forma animal. Então, e a gente se identifica com o corpo, existe uma energia, um elemento que é extremamente sutil, chamado Ahankara, que é traduzido como ego falso, que produz essa identificação e faz com que você acredite que você é esse corpo material e passa a viver em função das demandas do corpo material. Mas, como eu disse, mesmo que você satisfaça as demandas do corpo, as demandas da alma não serão satisfeitas. A alma é outra coisa. A alma, ela não tem uma relação permanente com o corpo, ela está de passagem aqui. Isso aqui é uma habitação temporária da alma. A cada vida nós trocamos de habitação, né? de casa, podemos chamar assim. Então não é para sempre isso, obviamente que não é para sempre. Então só pensar no corpo, como exemplo que eu já dei aqui numa live anterior, que Prabhupada dá, que é um exemplo bem simples, mas muito bom de entender, o exemplo de um pássaro dentro de uma gaiola. Se você não alimenta o pássaro e só se preocupa com a gaiola, em deixá-la limpa, bonita, decorada, pintada, isso não vai satisfazer o pássaro. É muito simples esse exemplo e muito assim claro, né? Então esse nosso corpo é uma gaiola e nós somos esse pássaro que estamos ali, muitas vezes esquecidos. Nós mesmos esquecemos de nós mesmos, no sentido de que nós não estamos nos alimentando, nos nutrindo, estamos fracos espiritualmente. Como aquela canção de Lenine, né? Lenine é um bom músico, quando ele diz, quando o corpo pede um pouco mais de alma, alguma coisa assim, né? Precisamos mais alma e menos corpo, mais consciência espiritual e menos consciência corpórea. Então existem muitos obstáculos e hoje em dia, às vezes eu sutilmente faço algumas críticas ao yoga físico, porque às vezes, né, esse processo do yoga físico que tem como finalidade você compreender o corpo, saber lidar com ele e usá-lo como instrumento para autorrealização, inventam tantas posturas e as pessoas às vezes ficam tão vaidosas, com uma consciência ainda mais forte, corpórea, mais identificadas com o seu corpo e mais distantes do verdadeiro yoga. Então é importante conhecer o corpo, saber lidar com ele, fazer com que esse corpo seja um instrumento adequado, mas no final das contas, a alma precisa usar o corpo a serviço da sua libertação e não o corpo usar a alma como fonte de energia para fazer qualquer loucura nesse mundo e desfrutar das coisas materiais. Então precisamos entender isso e é um grande obstáculo essa identificação corpórea. Por isso é um tema que repetimos frequentemente, porque a menos que nós possamos entender que nós não somos o corpo e consequentemente, não vivemos em função exclusivamente do corpo, porque também precisamos cuidar do corpo, evidentemente, né? Isso nem precisa dizer, qualquer pessoa inteligente sabe disso. Às vezes nós não falamos muito disso, mas é óbvio, né? Porque o problema não é você negligenciar o seu corpo. O verdadeiro problema é você negligenciar a alma, porque está todo mundo só pensando no corpo. Por isso que a gente não enfatiza esse ponto. Temos que levar o pêndulo para outro lado para buscar o equilíbrio, né?
Então é essa a ideia. O corpo, enquanto veículo, é muito importante, é muito bom, é muito valioso, mas quando nós damos um valor exagerado ao corpo, excessivo ao corpo, ficamos demais identificados com ele, nos confundimos com ele, e aí, como o verso está dizendo, a nossa relação com a superalma fica obstruída. Então temos que desobstruir esse caminho, né? Esse canal de comunicação e atingir essa conexão que é extremamente prazerosa, com certeza. Extremamente bem-aventurada aqui, diz isso, né? Obter prazer no eu supremo. Krishna é conhecido como Rama, fonte de prazer, né? Então é de se esperar que o espiritualista esteja satisfeito, internamente satisfeito. Ele já não depende mais de nenhum fator externo, porque não é só uma questão de devoção. A verdadeira devoção inclui jnana, conhecimento espiritual. E conhecimento vem de buddhi, da inteligência purificada, e uma inteligência purificada produz o quê? Buddha, iluminação. Um Buddha é uma pessoa iluminada, por isso Krishna diz no capítulo 5, Yehi sansparshaja bhoga dukayonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu rammate Buddha. Buddha, uma pessoa verdadeiramente iluminada, nateshu rammate, não está buscando Rama, um prazer que é derivado de sansparshaja bhoga, do contato meramente dos sentidos com o objeto dos sentidos. Porque a vida material é isso. Eu quero satisfazer meus ouvidos, meus olhos, meu tato, minha língua, minhas narinas. E as pessoas confundem essa gratificação dos sentidos, que é tão supérflua, com felicidade. Mas felicidade é um estado permanente, não é uma experiência temporária. O gozo dos sentidos produz uma experiência de uma, diríamos entre aspas, se é que a gente pode usar esse termo, felicidade temporária, que é uma amostra grátis, mas ninguém consegue reter, né? Como Govinda Das, um poeta, diz, Kamala Dala Jala Jivana Talamala, que você não consegue manter a felicidade material, assim como você não consegue equilibrar por muito tempo uma gota d'água numa pétala de Kamala Dala, de lótus. Ela acaba escorrendo, né? Você não consegue, ou ela acaba evaporando. Então, a felicidade material, como eu disse, a mente cria uma condição, uma ideia, estabelece uma meta, e aí você corre atrás daquilo, e aquilo dá uma sensação de felicidade, mas não perdura. Não perdura. Depois de um tempo perde a graça, e aí você quer mais, e aí você quer mais. Por isso esse verso que eu mencionei do capítulo 5, Krishna diz, Jehi sansparshaja bhoga, esse prazer, essa assim chamada felicidade, que depende de você conseguir o sucesso em conectar seus 5 sentidos com 5 objetos prazerosos, né? E isso aí é que aparentemente, para uma pessoa não iluminada, é a meta da vida, para uma pessoa iluminada, ele sabe isso é besteira, isso é perda de tempo, isso é dukkha yonaya, isso é uma fonte de ansiedade, ansiedade para obter sucesso nessa empreitada, e ansiedade para você não perder essa experiência, e ninguém consegue, né? Você encontra uma pessoa, a mente se ilude, você se atrai, depois tem problemas, é sempre assim, né? As coisas são assim, nesse mundo nada perdura por muito tempo, e por isso, não apenas o verso diz, dukkha yonaya, que esse prazer material é fonte de ansiedade, mas explica o porquê, adi antavanta, porque tem um começo e tem um fim. Todo prazer material tem um começo e tem um fim, depois ele acaba, e acaba muito rapidamente. Então temos que buscar um prazer que não apenas seja, que perdure, mas que não dependa de fatores externos. Porque imagine, depender o tempo todo de fatores externos que estão completamente fora do nosso controle, o clima, meu saldo bancário, aquela pessoa, aquele lugar, você
cria um ideal, é muito difícil, é muito pouco provável que tudo aconteça do jeito que você planejou e menos provável ainda que aquilo permaneça por muito tempo. Algo acontece, o clima muda, a pessoa não quer mais, o dinheiro acaba, você tem que trabalhar. Então, viver em função do gozo dos sentidos não é definitivamente o caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é tapas, austeridade. Parece contraditório, mas não. Porque através da austeridade nós conseguimos afastar a nossa mente desse conceito de felicidade mundana. Só através da austeridade nós conseguimos tirar ela de lá e colocar ela em situações, deixa eu desligar aqui, em situações nas quais existe uma experiência chamada parandristva, de gosto superior, de prazer espiritual que é superior. E aí você sente um prazer diferente do prazer material. Um prazer que, além de ser superior, ele produz uma beatitude, né? Ele perdura e ele, mais do que isso, expande a nossa inteligência, e não o contrário disso, que é o resultado do prazer material. Então é muito importante entender esse ponto, é um dos pontos que hoje eu mencionei de manhã que a gente mais fala. E mesmo falando tanto, e mesmo entendendo isso muito bem, ainda assim a mente dá trabalho. A mente é muito difícil de controlar. Sabemos disso, né? Inclusive no capítulo 4, que já também explica que existem 3 obstáculos, que o tema é esse, nos livrarmos, superarmos os obstáculos que existem entre nós e a superalma. E Krishna, no capítulo 4, verso número 10, fala sobre os 3 obstáculos: Raga, Bhaya, Krodha. Raga são os apegos materiais. Bhaya, os medos, são tantos medos. E Krodha, as frustrações, a raiva, a ira. Temos que nos livrar dessas 3 coisas para mantermos uma conexão firme com a superalma e, como aqui foi declarado, obter essa autossatisfação, essa bem-aventurança, essa paz espiritual. Primeiro, raga, o apego. E por isso que existe a ênfase em você superar a identificação corpórea, porque enquanto estamos identificados com o corpo, iremos lidar com as coisas de forma banal. Iremos nos apegar a certas pessoas, vamos querer desfrutar delas, desfrutar das facilidades que elas têm, queremos gratificar os sentidos. Isso aí é raga, que é a luxúria, né? Em última análise, capítulo 3, Bhagavad Gita, verso 37, Kama Esha Krodha Esha. Kama é esse apego material, esse desejo material que surge de uma relação com as coisas no modo rajas, que é o modo da paixão. Qual é o problema disso? O problema é que Kama Esha, os desejos materiais, se convertem em Krodha Esha, em ira. Ficamos com raiva das pessoas, ficamos irados, ficamos internamente frustrados e nos distanciamos da bem-aventurança. Na verdade, a raiva, a ira, ela entra dentro de nós e destrói. É como um veneno. Você está ali com néctar, com uma consciência legal, com um pote de leite, aí entra um veneno e estraga tudo, né? Em muito pouco tempo. Estraga tudo. E Krishna diz isso: quando entra a ira, você perde a inteligência, você perde a memória espiritual, você cai no poço da vida material. Então, esse raga, esse apego é muito problemático, não é opcional. Eu posso ficar apegado, desfrutar dos meus sentidos e ser um bom devoto. Não dá. Eu posso avançar espiritualmente, mesmo apegado a sexo, apegado a drogas, apegado a bebida. Não dá, não dá. É impossível, né? É como um animalzinho, um cachorrinho, amarrado num poste, numa corrente de 2 metros. O raio dele vai ser 2 metros. Se ele quer ir mais para frente, ele vai ter que cortar essa correia, essa corrente. Então, os nossos apegos são exatamente correntes que nos prendem. E se nós queremos avançar, temos que superar. Por isso, Prabhupada enfatizava abandonar a intoxicação,
abandonar o sexo ilícito, abandonar a jogatina e abandonar o consumo de carne. Precisamos fazer isso, não tem jeito. Não dá para avançar comendo animais, sem a menor compaixão, sem nenhuma preocupação com os outros seres vivos, ou nos intoxicando, deixando a nossa mente ainda mais confusa do que ela já é, ou nos entregando a promiscuidades e por aí vai, jogatina, dinheiro e cobiça. Não, não. Temos que realmente transcender todas essas propensões que são mundanas, definitivamente. Então, uma dessas definições aqui a gente está lendo, primeiro Vyasadeva definiu, depois Garga Muni ou Gargacharya, e a terceira definição aqui é desse mestre, provavelmente Sufi, chamado Sandilya, que ele diz que Bhakti vem, surge, e é uma experiência que existe para aquela pessoa que superou esses obstáculos, como eu disse, o apego e também os medos, né? É muito irônico, nós temos medo de perder coisas que nem são nossas. Imagine a piada, o ridículo que somos. Morremos de medo de perder coisas que não são nem nossas. É Maya, né? Maya nos coloca em situações, né? Vivemos com medo hoje no vídeo Vedanta Sem Firula, porque a ideia era sair da escuridão e alcançar uma condição iluminada. Falamos do medo, na escuridão ficamos com medo. A verdade é essa. Inclusive eu citei um exemplo clássico que tem nos Vedas, de uma pessoa que entra num quarto escuro e ela vê em cima da cama uma corda enrolada e ela confunde aquela corda com uma cobra e ela entra em pânico. Mas quando ela aperta o botão e acende a luz, acabou o pânico, porque não existe cobra nenhuma, é só uma corda. Então nossos medos são cordas. Temos medo de envelhecer, de perder emprego, medo de que a pessoa que a gente ama vá embora. Isso tudo vai embora mais cedo ou mais tarde, né? Isso vai acontecer. Temos que começar a desenvolver uma relação diferente com as coisas sem muito apego, porque é o que o Bhagavad Gita diz, temos que nos tornar um dhira, uma pessoa ponderada, uma pessoa sóbria, uma pessoa no modo da bondade, que não se confunde, né? Que tudo bem, as coisas vêm, as coisas vão, fazem parte, nada é permanente, e o que permanece é o nosso conhecimento espiritual, nossas práticas espirituais, a nossa autorrealização, ou pelo menos assim, o pouco que nós obtivemos dela, como Krishna diz, Nehavikramana-shasti pratyavayo, nesse caminho, nunca a sua assim, conquista vai ser perdida. Quanto mais você avança, mais você consegue avançar e vai levando o seu avanço para outras vidas, né? Então é muito importante a gente superar esse apego, superar o medo, para então superar Krodha, a frustração. Tem muitas pessoas que se frustram até com a consciência de Krishna, porque estavam apegadas, né? E é muito perigoso, né? Hoje mesmo eu conversei com um devoto e falei uma coisa que ele falou, interessante, né? Seria bom desenvolver mais esse tema. Eu não vou desenvolver agora, mas eu falava desse perigo, dessa mistura perigosa de uma pessoa ser inteligente e, ao mesmo tempo, ter muitos desejos materiais. Essa pessoa vai manipular os outros, porque ela é inteligente, ela vai articular, porque ela tem desejos materiais, uma pessoa assim não é confiável. Então não adianta nós nos mantermos presos aos desejos, né? Pelo contrário, temos que ser pessoas desapegadas, deixar as coisas acontecerem, confiar. Isso é modo da bondade. E o modo da bondade é assim a porta para a gente atingir o que aqui está sendo mencionado como esse prazer interior, essa autossatisfação que existe da relação interna com Deus. Só é possível no modo da bondade, evidentemente não bondade mundana, mas bondade espiritual, bondade com consciência de Deus. Então vamos ler um pouco mais. Repetindo aqui, o Sutra Sandilya declara que Bhakti resulta do indivíduo remover todas as obstruções para obter prazer no Eu Supremo. Significado:
Chandilya fala de Atmarati, obter prazer no eu. Contudo, o que significa obter prazer no eu? De acordo com a ciência de Bhakti, aquilo que deleita o eu individual, Jivatma, o eu chama-se Jiva, né? É o serviço devocional ao eu supremo, à personalidade de Deus. Tem um verso famoso que diz isso. Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktir Adokshaje Ahaitukiya Pratihata Yayatma Suprasidati. Para que o Atma, o eu, Suprasidati, fique plenamente satisfeito, a pessoa precisa praticar Bhakti, e não é uma Bhakti qualquer, é uma Bhakti pura, que tem duas características. Ahaituki, sem motivação material, e a Pratihata. Nada interrompe a sua Bhakti. Ela, qualquer lugar ela vai estar devotada. É um estado de consciência que ela atingiu, né? Vamos lá, então. Srila Prabhupada comenta no seu livro Néctar da Devoção que os devotos e indivíduos autorrealizados que se ocupam em propagar as glórias do Senhor sempre permanecem em amor estático pelo Senhor dentro de seus corações. Destarte, beneficiam-se com os raios da lua extática e são chamados de personalidades santas. Srila Prabhupada é essa personalidade santa, sem dúvida. O estado Brahmabhuta, o júbilo de descobrir a própria natureza eterna, é apenas o começo da vida espiritual. Mukti, ou liberação, quando concebida como liberação impessoal do nascimento e da morte, também não é a meta última. Como se declara no Adi Purana, alguém que constantemente cantar o santo nome e que sente prazer transcendental em estar ocupado em serviço devocional, certamente recebe facilidades para prestar semelhante serviço transcendental e jamais recebe apenas mukti, que é a libertação. Me lembro que hoje de manhã algumas pessoas escreveram que querem se libertar desse mundo. Essa não é a meta do devoto. Devoto quer amor por Krishna. E aí a libertação é um fator concomitante. Ele quer amor por Krishna. Quando nós queremos nos libertar, isso ainda é um desejo material. A gente não está só querendo se libertar. A gente quer amar a Deus. E a libertação vem naturalmente até nós. Há muitas outras declarações nas escrituras védicas que provam que o serviço devocional supera todas as outras formas de liberação. No Damodarastaka, parte do Padma Purana, um devoto ora, que é o item 4 aqui, parece, Varandeva mokshana mokshavadin vana channivirineham vareshadapiha idanteva purnatha gopalabala sadame manasi avirastam kim anyaihi. Ó Senhor Damodara, embora sejas capaz de conferir toda sorte de bênçãos, não ora a ti pela bênção da libertação impessoal, nem pela mais elevada libertação da vida eterna em Vaikunta, nem por alguma outra bênção similar. Ó Senhor, tudo o que desejo é que essa forma tua, como bebê, Gopala, em Vrindavana, possa sempre se manifestar em meu coração, pois que utilidade teria para mim alguma outra bênção? Muito bonito, né? Devoção pura, né? O devoto quer só ter Krishna no seu coração, na sua mente, isso o torna plenamente feliz, ele não está preocupado onde ele está, como o Prabhupada veio para Nova York, para o Ocidente, em bem-aventurança com Krishna no coração. Essa é a ideia. Um transcendentalista talvez busque por Atmarati, que é esse prazer do eu, né? Na realização impessoal, antes de ouvir de devotos puros sobre as glórias do serviço devocional. Por exemplo, os 4 Kumaras e Shukadeva Goswami tinham todos a realização Brahman, contudo jamais foram ofensivos à suprema personalidade de Deus. Tão logo os 4 Kumaras e Shukadeva foram introduzidos à pura consciência de Krishna,
abandonaram de pronto suas concepções impessoais e se tornaram ávidos por prestar serviço devocional ao Senhor. Tem um verso famoso no primeiro canto, o verso Atmarama, que diz isso, que essa pessoa Atmarama, ela se atrai. Mesmo uma pessoa que esteja autossatisfeita, ela se atrai pelos passatempos de Krishna, pela consciência de Krishna, porque está acima da autossatisfação impessoal, porque a autossatisfação não tem também limite, né? Todavia, os mayavadis impersonalistas inflexíveis que escarnecem o serviço devocional estão em uma categoria diferente. O Sr. Chaitanya declarou que os mayavadis são grandes ofensores ao Senhor e que é pertinente evitar a companhia deles. Faltam 15 minutinhos, vou tentar ler. Um exemplo típico do veneno mayavadi é sua interpretação da palavra Atmarati neste sutra. Os mayavadis afirmam que a adoração puja e as conversas sobre o Senhor Krishna Katha, mencionadas nos 2 sutras anteriores, destinam-se a levar a pessoa para além da personalidade de Deus para o Atma. Essa é a atitude oportunista dos impersonalistas para com Bhakti. Eles adorarão o Senhor e ouvirão seus passatempos, mas com objetivos de, por fim, negar a personalidade de Deus. Eles cometem o erro de pensar que sua meditação os levará a compreenderem que são o Brahman onipresente. 2 pontos, entre aspas, sou tudo. Essa é a viagem deles, né? Contudo, se como os mayavadis alegam, a bem-aventurança útil é saber eu sou Deus, porque essa bem-aventurança estava ausente até agora, se minha identidade é de fato una sob todos os aspectos, com o Supremo onipresente, como essa identidade se encobriu? Que força encobriu o Atma Supremo? Será que existe algo além, né? Se eu sou Deus e agora eu estou encoberto, o que me encobriu? Tem algo acima de Deus? É tudo muito confuso, assim, a filosofia do impersonalista. O fato é que os atmas individuais, sendo minúsculos, são propensos a serem cobertos por Maya, enquanto o Atma Supremo, a personalidade de Deus, jamais é coberto por Maya, ou separado de sua Satit Ananda Vigraha, sua forma espiritual de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Então, embora a alma individual jamais possa se tornar Deus, porque nunca foi Deus, ela pode esforçar-se por sua perfeição constitucional como serva amorosa eterna de Deus. Os impersonalistas são constantemente derrotados pelas declarações diretas das escrituras védicas. No começo da Bhagavad Gita 2.12, o Sr. Krishna deixa claro que tanto ele quanto os atmas individuais existem eternamente como entidades distintas. No campo de batalha de Kurukshetra, onde 2 grandes exércitos se encontraram para guerrear, Krishna disse a Arjuna, Nateva Turnasham, Natvanvejanadhipa, Nachaiva, Nabhavishyama Sarvevayam Ataparam. Jamais houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, tampouco no futuro algum de nós deixará de existir. Krishna reitera essa ideia mais adiante na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Mamaivansho diva loke diva bhuta sanatanaha. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Ademais, o Rig Veda e as Upanishads afirmam que tanto o Atma, ou a alma individual, quanto o Paramatma residem no coração do ser vivo, como 2 pássaros pousados em uma árvore. Pela misericórdia do Paramatma, ou Deus no coração, o Atma individual pode vir a compreender seu eterno estado de bem-aventurança no serviço amoroso à suprema personalidade de Deus. Tentativas de inventar uma Bhakti destituída do serviço eterno à suprema personalidade de Deus é maquinação de mentes demoníacas. Para que Bhakti genuína existe, é preciso que haja 3 fatores. Bhagavan, Senhor Supremo, o Bhakta, servo eterno, subordinado, e Bhakti, as trocas amorosas entre o devoto e o Supremo.
Os Mayavadis ignoram ou distorcem as declarações diretas das Escrituras, bem como as palavras dos Mahajanas. Não precisamos discutir suas interpretações aqui, mas cabe dizer que os Mayavadis frequentemente se atraem pelos Bhakti Shastras, as escrituras devocionais, porque percebem que suas meditações são excessivamente áridas. Assim buscam por livros como a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e o Narada Bhakti Sutra, mas com uma intenção oposta às metas de Bhakti. Por pregar que as formas de Vishnu e suas encarnações são materiais, os Mayavadis cometem uma ofensa muito grave contra o Senhor. Como o Senhor Krishna diz, Avajananti Mamudha, Manushintanam Ashritam Parambhavam Ajanantom Mamabhuta Mahesharam Mogasha Moga Karmani Moga Gyana Vichita Shaha Rakshasiya Surinchaiva Prakriti Mohini Shritaha. Os tolos zombam de mim quando faço meu advento na forma humana. Eles desconhecem minha natureza transcendental como o Senhor Supremo de tudo que existe. Aqueles que estão assim desorientados atraem-se por visões demoníacas e ateístas. Nessa condição iludida, suas esperanças de liberação, suas atividades frutivas e seu cultivo de conhecimento são todos frustrados. Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 11 e 12. Já temos 10 minutos. Só podemos experimentar verdadeiro Atmarati, essa satisfação no eu, no contexto de nossa relação amorosa eterna com Krishna, o reservatório de todo o prazer. Mesmo quando buscamos felicidade com nossos sentidos materiais, estamos indiretamente buscando por Atmarati. Obtemos prazer com os olhos, ou com a língua, ou com os ouvidos, apenas porque o Atma está presente dentro do corpo vivo. Portanto, o prazer corpóreo depende da existência do Atma, que é a alma. Além disso, o prazer da alma é dependente da superalma. E a superalma é uma expansão de Sri Krishna, a forma original da personalidade de Deus. Então, em todas as circunstâncias, estamos buscando por nosso relacionamento bem-aventurado com Krishna. Autossatisfação, na verdade, significa a satisfação de servir e amar Krishna, o Eu Supremo. Muito bem. Ele enfatizou aqui a visão do impersonalista, né? Ele achou por bem falar desse tema interessante. Deixa eu ver aqui as pessoas, deixa eu cumprimentá-las. Bruna Schitz, que é a Gopi, Patrícia, Krishna, obrigado. Altran, Alíria, Tereza, Carol, amo essa analogia dos pássaros. Carol Santiago, Bedinouti, Fernando Mota. Deixa eu cumprimentá-lo aqui, perto aqui, sai alguma coisa errada. Gil Tessitori, deixa eu cumprimentar aqui, não está andando aqui, ó. Agora começou a andar. O eu, existem dois, o falso e o verdadeiro que somos. Se não temos cuidado, vivemos essa experiência nos identificando com o que não é verdadeiro e perece, Maia. É isso aí. Essa oração a Gopala é qual verso? Por favor. Essa oração é de uma canção chamada Damodarastaka. É o 4º verso. São 8 orações belíssimas que glorificam Damodara, né? Ou Gopala, dá no mesmo. Jai Lilavan, Lucas, Ricardo, Andréia Dias, Flávia Jamba, Davidassi Bedi, Budalse Winter. Krishna é nós, porém não somos Krishna. Isso, o eu sou seria que somos apenas uma parte de Krishna. Isso mesmo, somos uma parte. Krishna é o telhado e nós somos a telha. Usando a linguagem do Raul Seixas. Bem de noite, o que seria o eu? O eu seria a nossa individualidade, a nossa consciência individual. Houve a citação de um verso importante,
Nateva Hanjato Nasha, que nunca houve um tempo, Krishna disse, que eu não existisse, que você, estava se dirigindo ao guerreiro Arjuna, não existisse, que todos esses reis não existissem e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então, a individualidade é o eu, e somos eternamente indivíduos. Rafael Freire, Van Vieira, deixa eu acenar para ela, lá de Salvador, Juliana, também acenando para ela, só que quando eu aceno algo acontece. Ricardo, Jaque Rodrigues, Ruth, Juliana Pita, Vinícius Flores, acenando, Narcisa Cacá. Muita gente, acho que nova aí, bem-vindos, né? Aproveitar para lembrá-los de ir lá no canal Vedanta Seifirula, tá? Que lá hoje eu lancei um livro novo. Maíra Severo, temos medo de perder coisas que nem são nossas. Incrível, pois é, né? Irônico, né? Morremos de medo de perder as coisas que nem são nossas. Coitados de nós, hein? Alessandra Yukai. Estou conseguindo fazer tudo isso, mas ainda preciso compreender melhor, tal, é isso. Vamos compreendendo. Dani Lindau. Sim, a ira faz muito mal mesmo ao corpo e à alma. Auspicioso demais esse momento e cada ensinamento. Eu também acho. O Nectar, sua aula maravilhosa. Agradeço. Bruna, Débora Ilustrações. Oi, Débora, cadê um grandioso, meu amigo Kula Shekara? Porque eu vi que hoje é o aniversário dele, meu amigo. Queria dar um abração nele, dar um presente para ele, uma paçoquinha embrulhada num papel de presente, mas ele não está aqui. Então vou cantar parabéns para meu amigo Kula Shekara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Legal, Kula Shekara, nosso rabequeiro. Saudade de vocês, hein, meus amigos? Feliz aniversário, estão mais próximos agora, depois da quarentena, com certeza vamos cantar muito, ok? Jai Marcelo Paturi, como é que você está, meu amigo? Renato Lopes. Talinendas. Kinecta. Monique F. Costa. Mano Lavinas. Bárbara Roxman. É a Balesvari. Como é que tá, Balesvari? Tudo bem? Yoga Maia. Silvia Nascimento. Yantra Mandala Terapia lá de Ubatuba. Meire Fonseca, Lila Kishore, tudo bem, Lila Kishore, Boss Bass Music, muito bem, baixista, sei lá, K-Pops, R Boa V, não sei quem é, Vishwarupa, Padre Sérgio, meu amigo, Padre Sérgio, você falou sobre introduzir práticas, olha, eu diria para você, vou até mostrar, você até conhece, mas faço questão de mostrar para você e para todo mundo. Essa é a prática que eu acho que está na hora de você praticar e de que todo mundo que não pratica ainda, né? Nosso rosário, cantar uma Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ouvir o néctar do santo nome de Deus. Isso aí faz uma grande diferença. Então a minha sugestão para você que quer introduzir práticas devocionais, faça isso, Padre Sérgio. É uma grande satisfação tê-lo conosco aqui nas lives, ok? Kartaza Krishna, Dandaran, Silvia, K-Pops, o Arjuna, Fernando Bonfatti, Larita Gopi está aí, Sérgio Grafite também está na área, deixa eu mandar um alô. Amanda, tem uma turma nova aí que eu não conheço. Amabile, eu sei quem é essa Amabile.
a mãe dela, cabeleira, alguma coisa assim. Ista Dave, lá de Belém, nossa amiga Ista. Lembrança da turma toda de Belém. Muita falta do senhor Gurudeva. Léo J.S. Maia. Ok. Aqui a Nila Madavona, de Niterói. Será que a Nila Madavinha está aí também? Mariana Isario. Muito bem. Chaitanya Vallabha. Será que é qual Chaitanya Vallabha? Lá de Campos, talvez? Oi, Vrajamani. Lili Farias, Lalita Gopri, saudações. Então, pessoal, vou aproveitar para falar mais uma vez, hein? Poucas vagas aí no curso do Bhagavata, tá? Fiquem espertos aí. Quem já se inscreveu, tá bem, viu? Vai ser legal, hein? Prometo. Estamos animados. Então, depois dessa live, tem duas coisas para fazer. Assistir o Vedanta Sem Firula, fazer um comentário legal, de preferência não um comentário tão Hare Krishna assim, uma coisa mais sóbria, porque é um canal não para devotos, né? Embora, com certeza, os devotos apreciem muito também, né? Façam seus comentários, se inscrevam lá, tá bem? Nil Pinheira tá dizendo que o Vedanta Sem Firula nota 1000, obrigado. Eu acho que nem muita gente assistiu, porque saiu às 5 horas, né? E a gente já começou em seguida aqui, né? Arthur Reis, tudo bem, Arthur Reis? Muito bem, daqui a pouco vai acabar ali o tempo. E aqui temos o Geraldo Dias de Fora, o Lina Nata, Ambar Stones, Rodolfo, Roberta Medeiros, Kiara Shakti, Wolfgang, Valkyria, essa Valkyria, a Valkyria de São Paulo, assistiu o vídeo Vedanta Sem Firula, muito bom, obrigado, hein? Fúvia, ótima aula, obrigado também. Live Forever, Devahuti, Quarentena Transcendental, Chaitanya Malis também está aí, agora que eu vi, ele não tinha visto, todo dia está aí, né? Silmara, Fúvia, ansiosa para as aulas do Bhagavatam, transcendentalmente ansiosa, tá, Fúvia? Haripada, Silmara, Isabela, hashtag PEC 108, hashtag SPC 108, aula nectária, Gurudeva, por favor, aceite minhas reverências, Madhusudana de Brasília. Madhusudana, você tem que fazer o Bhagavata, hein? Edmilson, Ansés, Vedanta Sem Firula, sempre incrível, Gurudeva, Felipe Martins, Magali também, lá de Porto Alegre, espero que ela esteja matriculada no curso. Marlete de Niterói, Chaitanya Mangala, Chaitanya Manga do Templo de São Paulo, aí vocês compram um curso e todo mundo assiste junto. Superfã Kátia, que já se inscreveu, que eu sei, Nimai, também, Vedanta Sem Firula, Lilanata, Sonecta, hashtag Sonecta com Maharaj. Legal, então. Pelo que eu estou vendo, ainda pouca gente assistiu, né? Porque não deu tempo. Então vamos assistir, hein? Quero ver. Vou até desligar já para a gente poder ir para lá e assistir. Já está dando o horário, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que chegou no finalzinho. É a mesma turma. Eu, Flávia Moraes. No YouTube é inscrição, isso. Agora a inscrição do curso não é no YouTube, não. É no site, eu te passei o link, Padre Sérgio. Só clicar lá. Débora Ilustrações, que a Gorang Kula escutou aqui. Que legal, Kulinha, meu amigo. Padre Sérgio dizendo que vai acatar a sua orientação, que é a minha, né? Com alegria e devoção. Obrigado, Padre Sérgio, estou felicíssimo. Também a Rô Rocha ganhou uma japamala. Nós vamos cantar, pessoal. Vamos cantar japamala, isso mesmo. Lia Damasceno, muito bem. Aqui tem mais uma turma super legal, sempre, né? O Savabalma. Tem que aproximar mais aqui, que já estou com dor nas costas já.
Geraldo Juiz de Fora está sempre aí presente com a gente. Disse que já assistiu os dois Vedantas. O número 2 está ainda mais claro, ele disse. Obrigado, é isso aí, vamos aperfeiçoando, né? Salu, falou ali que eu não vou repetir. Excelente, muito bem, obrigado, Laís, todo mundo. Tá ótimo então, né? Aqui já vou ter que agora tem uma jogada aí que a gente tem que preencher, né? Então tá, aqui tá o link da inscrição para quem não fez, tá bem, pessoal? E muito obrigado. Eu vou aqui, enquanto vocês terminam aí, eu vou dar um título aqui para o vídeo. Ok, pessoal, boa noite. Vou desligar aqui, tá? Fiquem com Krishna. E vão lá para o Vedanta Sem Firula, por favor. Quem não foi ainda, vale a pena, bem legal. Também vocês podem compartilhar, né? Tá bem?